Quantos anos, até os 7 anos de idade, eu passei semana sim, semana não, às vezes semana sim, dentro de um hospital, com diversos problemas e diagnósticos, e minha mãe lutando, o médico dizendo, ó, você não vai poder ter filho, ele vai ter que estudar numa escola especial, ele vai ficar sem o braço, porque eu tive um acidente lá que eu quase perdi o braço, ele foi segurado, preso somente pela pele do cotovelo. Então assim, é problema atrás de problema, problema atrás de problema. E lá, segurando firme, não, Senhor, vale de ossos secos, o Senhor diz aqui, meu pai profetiza, eu vou profetizar, Senhor, esse vale de ossos secos, esse braço literalmente, ó, voltando os tendões, voltando a carne, voltando a corrente sanguínea, os vasos, a pele, a funcionalidade, para não ficar somente uma coisa estética. E olha a glória disso. Eu com 7 anos, hoje eu tenho 38, 31 anos, e através deste testemunho, deste grande testemunho, milhões de pessoas ao longo dos 30 anos foram tocadas e afetadas e puderam ter esperança. Seja pelo problema da epilepsia, que me disseram que eu não teria uma família, que me disseram que eu não faria faculdade, que me disseram que eu não teria capacidade, que me disseram que por tomar tantos remédios os meus ossos não desenvolveriam muito bem, então eu ficaria baixo. Tudo isso revertido para a glória do Senhor. Graças a Deus, nunca perdi um ano. Entrei, saí da faculdade, sou advogado. Uma prova da OAB que se é boa ou se é ruim, 95% reprova todo ano. E na minha época não tinha algumas concessões que eles têm hoje. Você tem uma chance de voltar e fazer a mesma prova, eu não tinha. Perdeu numa fase, você tem que recomeçar tudo. Mais 3 meses, todo dia estudando, fazendo a mesma coisa para fazer de novo a prova e ver se vai agora. Mas na hora que a gente está vivendo, a gente não vê isso. Nossa, o que eu vou tirar de bom disso? O que eu vou tirar de uma situação que eu estou sem braço? O que eu vou tirar de uma situação que um bebê está dando convulsões? Aí, quando chega na minha vez, na minha filha mais velha, ela começa a repetir a minha história. A minha história começou a dar convulsão. Agora é a minha vez de lutar. Mas eu tive um exemplo, alguém que lutou por mim. Agora eu tenho fundamentos para lutar por alguém, para mostrar que é possível também. E cada um aqui. Se eu simplesmente abandono e aceito, como eu tinha um colega que já deu convulsão atrás de mim, na sala de aula. Ele era um rapaz até bonito, até alto como eu, gostava de basquete, jogava basquete, mas ele não era confiável dele tirar uma carteira de motorista, por exemplo. Eu podia se matar, porque ele dentro da sala de aula, atrás de mim, eu já peguei ele dando convulsão, ele virando para a parede e começou a se chacoalhar lá. Mas isso começou pequeno, mas eu já tinha rompido, já tinha vencido aquilo, mas a mãe dele não tinha essa fé, dava remédio. A minha mãe também me deu remédio, mas não resolvia, eu continuava dando. E tem gente que não olha isso como um sinal. A minha receita de vida não está funcionando. A minha receita de vida não está me tirando deste problema. Então eu preciso mudar a receita. Se toda vez eu faço um bolo que dá errado, eu tenho que analisar. Bom, se a fulana ali, ó, se aquela senhora lá, cozinheira, chefe de cozinha, a minha mãe, a minha avó, todo mundo fez aquele bolo e deu certo, por que o meu não está dando certo? Ah, porque o bolo não presta. Não, porque eu fiz errado, eu estou fazendo errado. Então preciso analisar onde está o meu erro.
E agora eu tenho um exemplo, ó, aquela pessoa fez aquela receita e deu certo. A Bíblia trabalha com isso, a Bíblia traz exemplos para nós. Você vê que até a Bíblia tem resposta para tudo. Tem até o exemplo que minha mãe pôde usar de uma situação literal, ó, só tem osso. Senhor, faz nascer os tendões, faz nascer os nervos, faz nascer a pele, faz ter sensibilidade. Porque eu poderia ter só um braço. Mas um braço estético, um braço que você já deve ter visto, gente que tem um braço duro, que é seco, não tem funcionalidade nenhuma. Ou tem um braço mecânico, que a ideia era cortar aqui no meu braço. E não precisou de nada disso, mas poderia ter sido, porque o médico disse que ia ter que fazer. O cirurgião falou que ia ter que cortar. Então são exemplos e exemplos e exemplos que a sua vida se torna um exemplo, uma glória para outras pessoas. De um casamento destruído, você pode trazer esperança para as outras pessoas. Eu já falei em algumas oportunidades, eu e a Mariana, nós somos casados há 14 anos. Os 7 primeiros, eu gosto de falar nessa expressão em tom de brincadeira, mas é verdade. Os 7 primeiros, o inferno, e os 3 seguintes, até o 10º, o purgatório. Porque houve uma leve melhora, mas ainda estava difícil. E hoje, Mariana falando sobre relacionamentos, falando sobre mulheres, eu podendo dizer como é o posicionamento, uma mudança do meu relacionamento não começou dela, começou de mim, do posicionamento que eu entendi, num determinado ano, no propósito da mudança, que é o propósito que a gente tem agora em dezembro. Você não quer ir para o ano que vem desse jeito. Fiz por ela? Não. Fiz por Deus. Fiz porque eu não queria que as minhas filhas tivessem casamentos terríveis como o meu. Porque quando você olha para o outro, muitas vezes você não vai querer fazer nada, você quer que ele se exploda. Mas você sabe, não é isso que Deus quer. Eu não posso deixar essa marca aberta, por quê? Porque as guerras que eu não venço, os meus filhos vão ter que enfrentar. E eu quero deixar esse legado para as minhas filhas. Eu quero saber que eles têm lá um marido e elas se tornaram mulheres loucas e maridos estúpidos com ela. Não, eu tenho que vencer essa guerra agora, rápido. Que daqui a pouco a brecha continua aberta. Então eu não posso viver só para essa vida. Eu não posso viver só para o meu egoísmo. Não só para aquilo que eu estou gostando, sentindo. Não, a gente não faz o que a gente sente. A gente faz o que a gente sabe que tem que fazer. Pronto. Isso é um adulto. Isso é um homem. Isso é uma mulher, não uma criança. A Bíblia fala sobre isso, muito sobre isso, sobre imaturidade, sobre criancice. Quando eu era menino, quando eu era criança, quando era como o Gabriel, como o Samuquinha, eu falava, eu chorava, eu tinha manha, eu fazia gracinha. Eu falava, eu pensava e eu agia como criança, como menino. Mas agora que eu sou homem, eu deixei para trás, então eu não faço pirraça. Eu não ajo como uma criança. Eu não faço coisas para provocar, para irritar. Ah, mas o outro está fazendo para mim, eu vou fazer também. Essa é atitude de criança. O que criança faz? Ah, ele fez, eu também fiz. Ah, ela falou assim, por isso que eu fiz assim. Direto, tem que trabalhar com a Maria e com a Ana. Direto, tem que falar com elas. Opa, peraí, um erro não justifica outro erro. Mas é fácil a gente corrigir os pequenos. Quando os adultos estão agindo pior. Porque eles têm a justificativa de uma imaturidade emocional. Uma imaturidade de idade. Mas e eu, sou o grandão? Estou fazendo igual, eu vou exigir deles. Olha a cegueira, pessoal.